Vamos relembrar alguns conceitos de integrais simples. São integrais definidas, ou seja, estão em função de apenas uma variável, e também, a partir destas, é possível calcular áreas, através da região abaixo da função f dada no plano, como na imagem. Também é possível calcular outras grandezas, tais como densidade, força e velocidade. A soma de Riemann para este tipo de integral pode ser exemplificada pela imagem a seguir, na qual a região a ser analisada está representada pela cor azul e o subintervalo analisado está representado pela cor rosa. Desta forma, a soma de Riemann é calculada particionando o intervalo finito a e b em subintervalos, multiplicando o comprimento de cada subintervalo pelo valor de f no ponto dentro do subintervalo e somando todos os produtos, adquirindo assim a área, se o valor de f considerado for a altura, como é o caso analisado. Assim, obtemos a fórmula da integral simples. Dentre as principais diferenças entre as integrais simples e duplas citadas a seguir, podemos destacar que, enquanto uma calcula a área, a outra calcula o volume, e, além disso, os limites de integração das duplas podem envolver variáveis e não somente constantes, como é o caso da simples. Integral dupla é definida como a integral de uma função contínua de duas variáveis sobre uma região R no plano. Observe alguns exemplos a seguir. Observe que o gráfico da função é uma superfície em R3, diferente do que ocorre na simples. Desta forma, a soma de Riemann das integrais duplas utilizam pequenos retângulos, ao invés de subintervalos, como é o caso da simples. E, além disso, multiplicam a altura versus a área, adquirindo o volume, ao invés de multiplicar a altura pelo comprimento, como é o caso da simples. Assim, a soma de Riemann para integrais duplas é feita primeiramente agrupando-se uma região plana em pequenos retângulos, no lugar de subintervalos. A partir disso, obtemos o produto da área de cada um destes pequenos retângulos e somamos eles a partir da fórmula. Lembrando que o pequeno retângulo analisado é a altura f de xy multiplicado pela variação da área. Quanto mais as somas convergem para um único número, mais os retângulos reduzem de tamanho, aproximando assim o n do limite cada vez mais ao infinito. A partir disso, obtemos a forma do limite para a soma de Riemann, lembrando que o limite é a integral dupla de f sobre r. É importante ressaltar, portanto, que conforme o n aumenta, as aproximações da soma de Riemann chegam mais próximas do volume real do sólido. Tendo em vista a definição da integral dupla, concluímos que a integral dupla na região D será o limite da partição tendendo a zero da somatória de IJ na função vezes a área em RJ. Integrais duplas como volumes nada mais é, então, que o limite com n tendendo ao infinito da soma de n retângulos, sendo esta a integral dupla da função analisada. É importante lembrar que a forma mais simples de resolver a soma de Riemann para o cálculo de volumes é dividindo-o em retângulos, como já dito anteriormente. Portanto, lembre-se sempre que integrais são limites de aproximação da soma de Riemann. O teorema de Fubini surgiu por volta do século XX, em homenagem a Guildo Fubini, grande matemático da época. É um teorema de extrema importância, no qual permite calcular integrais duplas através de integrais inteiradas, e ele é dividido em duas partes. Vamos discutir então a primeira parte do teorema, que diz que integrais duplas sobre retângulos podem ser calculadas como integrais iteradas, ou seja, integrais repetidas, integrando uma variável de cada vez. A parte mais importante que deve se destacar aqui é que, para a aplicação da primeira parte desse teorema, são apenas para o cálculo de volumes abaixo de figuras com domínios retangulares. Abaixo está um exemplo de gráfico que apresenta essa característica, com a figura em rosa e o domínio retangular em azul. Ainda, tem-se por notação que se f for uma função contínua em D, como um produto cartesiano, resultando em um retângulo, ou seja, um domínio retangular, é possível calcular a integral de duas formas. Integrando primeiro em y, como na primeira fórmula, ou em x, como na segunda fórmula, contanto que os seus limites respeitem as respectivas variáveis. Aqui está outro exemplo que diz: encontre e calcule a integral dupla de x sobre y para r limitada pelas retas x igual a 2 e x igual a 3 e y igual a 1 e y igual a 2.
Podemos novamente começar pelo esboço do domínio, que nos mostra um domínio retangular, e nós já sabemos que para domínios retangulares podemos usar a primeira parte do teorema de Fubini. Tendo o gráfico do domínio, é possível então determinar os limites de integração. Olhando para o eixo x, é possível notar a variação de 2 a 3. Já, olhando para o eixo y, podemos notar a variação de 1 a 2. Agora que nós temos os limites, podemos montar a nossa integral. Uma questão que comentamos no início e que diz respeito à construção das integrais é que as ordens de integração não importavam, contanto que os limites fossem respeitados. A primeira construção de integral está correta, pois a primeira variável a ser integrada é o x e os limites de x vão de 2 a 3. Já a segunda construção de integral não está correta, pois os limites de integração foram alterados, porém as ordens de integração permanecem as mesmas. O x, nesse caso, varia de 1 a 2, o que não é verdade se olharmos no gráfico do domínio. O mesmo acontece para o y, ele está variando de 2 a 3, o que também não é verdade. O modo correto para a integração primeiro em y seria esse terceiro, já que a primeira variável a ser integrada é o y e tem seus limites indo de 1 a 2, e a segunda a ser integrada é o x e tem seus limites indo de 2 a 3. Repare que nesse caso as ordens de integração mudaram e os seus respectivos limites foram respeitados. Como vimos, o modo de se resolver integrais duplas é resolvendo cada variável de uma vez. Integrando primeiro em y, temos que a integral de x sobre y em relação a y é x ln de y, e aplicadas nos pontos 2 e 1, resultamos em x ln de 2. Agora, integramos essa em relação a x e aplicamos nos pontos 3 e 2. Resultamos em um valor de 5 ln de 2 sobre 2. Da mesma forma, se quiséssemos integrar primeiro em x, teríamos que a integral de x sobre y em relação a x é x ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre y, e aplicando nos pontos 3 e 2, obtemos 5 sobre 2y. Que, por sua vez, quando integrada em relação a y e aplicada nos pontos 2 e 1, o resultado é o mesmo que se integrássemos y primeiro, ou seja, 5 ln de 2 sobre 2, o que comprova o teorema de Fubini parte 1, onde nas duas formas obtemos o mesmo valor final. Observe agora a figura apresentada. Seu domínio, representado pela cor verde, não é retangular. Logo, o teorema de Fubini que conhecemos até agora não pode ser aplicado. Para domínios não retangulares, é aplicado o teorema de Fubini, conhecido como parte 2, ou parte mais forte, ou até mesmo geral. Os domínios não retangulares podem ser do tipo 1, onde uma das variáveis varia entre constantes e a outra variável varia entre 0 e uma função. Então, sua integral ficaria da seguinte forma. O domínio pode ser ainda da forma 2, quando uma das variáveis varia entre constantes e a outra entre duas funções. Vejamos agora um exemplo. Encontre o volume do prisma cuja base é o triângulo no plano XY, limitada pelos eixos x e pelas retas y igual a x e x igual a 1 e cujo topo está no plano. Começamos esboçando o gráfico do seu domínio e achando os limites de integração. Em integrais onde o domínio não é retangular, uma das variáveis ficará entre constantes e a outra carregará uma função. E pelo teorema de Fubini, parte 2, não importa qual das duas será, importa somente a ordem de integração. Portanto, podemos colocar o x entre 0 e 1 e o y entre 0 e a função x igual a y, ou seja, x. Ou podemos colocar y entre 0 e 1 e x não será o contrário de y, ou seja, não irá de 0 a y, mas sim da função até 1, ou seja, irá de y até 1. Montando a integral com x constante e integrando individualmente cada integral, obtemos um valor de volume igual a 1. E também, se integrarmos com y constante, temos o valor de volume igual a 1. Portanto, é possível comprovar o teorema de Fubini parte 2, já que das duas formas obtemos o mesmo resultado. Vejamos agora outro exemplo que diz respeito à forma 2. Determinar a área da região limitadas pelas curvas y é igual a x ao cubo e y é igual a 4x. Já que a região é limitada por curvas, achamos primeiro a intersecção entre as duas curvas, que nos dá x igual a 0, x igual a menos 2 e x igual a 2. E ainda, desprezamos o menos 2 por ele não estar no primeiro quadrante.
E então, esboçamos a curva do domínio. Agora, para encontrar os limites de integração das variáveis, se tomarmos x constante, é possível verificar que ele vai de 0 a 2. Já y varia da função x ao cubo até 4x. O contrário também é válido. Portanto, se tomarmos y como constante, ele varia agora de 0 a 8. E x varia de y sobre 4 até a raiz cúbica de y, ou seja, as funções inversas. A partir dos limites encontrados, é possível montar as duas integrais para x constante e y constante. A resolução se dá da mesma forma que o exemplo anterior, da forma iterada. E é possível perceber, mais uma vez, a atuação do teorema, já que as duas integrações deram iguais. Para y ou x constantes, a área é igual a 4.